Olá, amiguinhos! Vamos hoje conhecer mais dois recursos interessantes do Excel. Um deles vamos falar já, que é a função arredondamento. Vamos ver. Normalmente, quando você faz uma fórmula como essa daqui, onde eu estou tomando um número base, que no caso está em E12, é esse número aqui, estou multiplicando por G20, que é a inflação, e somando ao mês imediatamente anterior, quando eu fiz essa passagem de pegar um número R$ 35 e multiplicar pela inflação 4,5, esse valor que deu até esse step aqui, até esse ponto, ele certamente deu um valor com uma dízima, porque eu estou pegando 4,5% de 35, ou uma dízima periódica, ou um resultado com mais do que duas casas após a vírgula. E reais, no nosso caso, na nossa moeda, nós tratamos com apenas duas casas após a vírgula. Aí você vai dizer, mas aqui está aparecendo neste exercício apenas duas casas após a vírgula. Engano seu. Se você for aqui no botão na barra de ferramenta e ampliar mais uma casa, observe, o número real que está escondido aqui é o 36,575 e não 36,58, como está nesse exemplo. Então, qual é o nosso objetivo com a função arredondamento? Impedir que esse número fique com três casas. Vamos ver esse aqui. Veja, tem a terceira casa também. A partir da quarta casa, esse já está, beleza, já surgiu zero, mas já está prejudicando o resultado, porque eu tenho um caso aqui de reais com três casas após a vírgula, tá certo? Então, vamos fazer um teste com essa célula para você ver em cima dessa fórmula como se aplica a função arredondamento. Bom, vamos entrar aqui na edição da fórmula e acrescentar a fórmula arredondamento no entorno da nossa fórmula que já está pronta, ou seja, vamos criar a fórmula arredondamento que começa assim, arred, abrir um parêntese, abrir um outro parêntese, e aí você isola a sua fórmula dentro deste parêntese, ok? Que está ali na nossa tela em verde, o parêntese. Bom, muito bem. Agora o cursor está aguardando você colocar um argumento. O argumento vem logo após o ponto e vírgula. Você vai colocar um argumento que é arredonde com quantas casas após a vírgula? Nenhuma? Uma? Duas? Sim, são duas. No nosso caso, queremos um arredondamento para duas casas após a vírgula, que é a moeda em reais. Então, vamos fechar o último parênteses e assim eu tenho todos os parênteses fechados. Aperte o Enter. Observe que aquele número de três casas após a vírgula, ele se transformou num número já com duas casas, ou seja, a terceira e a quarta casa já é zero. Ok? Então, o arred ele é composto da função iniciando com a palavra arred, abre-se dois parênteses, isola-se a sua função dentro do primeiro parêntese, ou seja, pode ser qualquer fórmula que você tenha feito, no nosso caso era essa fórmula. Depois, fechado o parênteses, você põe um ponto e vírgula e escolhe quantas casas você quer arredondar, ou seja, até que casa você quer deixar o cálculo fluir normalmente, e a partir da próxima casa, ou seja, nesse exemplo, a partir da terceira, que se faça o arredondamento para dar zero aqui. Imagine se eu tivesse deixado 1. Vamos ver o que acontece com a nossa função. O resultado da fórmula. Veja, como eu deixei apenas uma casa após a vírgula, o que era antes 35,88 passou a ser 35,90. Por quê? Porque ele eliminou mais uma casa arredondando. Então, fiquei com apenas uma casa após a vírgula, que é o 9. E se eu colocasse 0, no exemplo, veja o que acontece. Sumiu até os centavos. Agora eu estou trabalhando tudo aqui sem o resultado em centavos. Trabalhando só com números redondos, ou seja, R$ 36. O ideal, no nosso caso, como são moedas, moeda é a moeda real, tem que ter duas casas, então vamos deixar a nossa função com duas casas. Obviamente você pode copiar essa fórmula, né, para todos os outros resultados,
certo? Depois daqui até o final da nossa planilha. E assim, como você pode ver, quando está aparecendo as 4 casas, todos os valores estão arredondados a partir da terceira casa. Agora basta voltar o formato para apenas 2 casas, 1, 2, e assim o seu número ele está perfeito. Ele não tem nenhuma casa escondida após a terceira. No caso reais ficou com 2, tá bom? Só mais um segredinho agora hoje sobre as listas. Lembra que quando a gente colocou a palavra janeiro, vou fazer mais um exemplo aqui. Janeiro. Aliás, vamos escrever direitinho, né? Letra maiúscula no começo, janeiro. E tem um recurso que você colocando o cursor sobre a palavra janeiro e essa cruz surgindo a pretinha e você esticar, ele não vai criando palavras automaticamente? Muito bem, isso aqui não é mágica, é porque o Excel tem previamente alimentado algumas listas de dados. Esta lista, por exemplo, ela está aqui, ferramentas, opções, listas, aqui nas tarjas, né? Você seleciona listas, ok? E você vai ver as listas que estão cadastradas. Por exemplo, a lista janeiro a dezembro está cadastrada. Basta que você digite janeiro e siga a sequência que ele vai fazer todos os meses do ano. Vamos criar a nossa própria lista? Vamos lá? Deixa o cursor em nova lista, clique em adicionar, nova lista, e assim você vai começar a mencionar a sua lista. Por exemplo, vamos colocar assim, hoje, ok? Só para fazer um teste. Amanhã, depois de amanhã. Imagina, essa lista pode ser enorme, tá? Esse é apenas um exemplo. Vamos dar o OK, né? Vou dar o OK. Voltar aqui para a barra de ferramenta. Vamos observar se ela foi gravada, né? Em listas. Veja só. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, se eu digitar em qualquer local na minha planilha a palavra hoje, esticar o cursor com a cruz em preto, ele vai trazer amanhã, depois de amanhã. E se eu continuar esticando, ele volta para a primeira, hoje, amanhã, e assim sucessivamente. Para baixo acontece a mesma coisa. Ó. Hoje, amanhã, depois de amanhã, hoje, amanhã. Entenderam como é que funcionam as listas? Então é assim, não existe nenhum segredo dentro do Excel. Tudo é necessário que seja alimentado de uma forma ou de outra, tá certo? Obrigado, pessoal, até a próxima aula. Valeu!